É a gente ser uma igreja mais cristocêntrico. E cristocêntrico, aqui de forma muito resumida, entende-se como um lugar que Cristo predomina, que Cristo é o centro, né? E nós temos sido confrontados a isso. A Cristo, Senhor Jesus, Cristo ser o centro das nossas vidas e dos nossos relacionamentos. Eu quero te lembrar, hoje nós estamos finalizando essa série, e eu quero te lembrar de algumas coisas que nós já falamos até aqui. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que o livro de Atos termina descrevendo Paulo como prisioneiro, Paulo prisioneiro de Roma, e Paulo ele está ali preso em Roma aguardando o seu julgamento. Durante 2 anos, Paulo permaneceu em uma casa alugada, onde ele tinha acesso de receber pessoas, mas de uma certa forma estava monitorado, estava restrito, mas ele tinha uma certa liberdade. E é ali em Roma que ele escreve algumas cartas, é ali em Roma que ele recebe algumas pessoas, e é ali em Roma que ele vai escrever a carta aos Colossenses. Paulo, em algum momento dessa prisão domiciliar, desse momento que ele está preso, ele recebe a visita de um cristão chamado Epáfras. E Epáfras é um jovem que se converteu durante o ministério de Paulo em Éfeso e que foi enviado de volta à sua cidade, Colosso, para que pregasse o evangelho e começasse uma igreja naquela localidade. Então ele é o grande nome, entre aspas, que começa o trabalho ali. E Colossos, na época de Paulo, era uma cidade não muito expressiva. Era habitada em sua maior parte por gentios, porém havia ali uma grande colônia judaica, e naquela localidade a população era mista entre judeus e gentios. E essa ideia dessa população mista na cidade era aquilo que compunha também a igreja. E Epáfras, na sua visita a Paulo, durante a prisão de Paulo, ele expõe a Paulo algumas virtudes, alguns aspectos positivos da igreja de Colosso. Aquilo que a igreja tinha das suas qualidades, aquilo que os irmãos estavam vivendo, aquilo que Deus estava fazendo no meio daquela igreja. Mas ele também expõe para Paulo alguns aspectos negativos, alguns problemas que a igreja estava enfrentando, e busca de Paulo algumas orientações de como enfrentar esses problemas. E um dos problemas que eles estavam enfrentando é que começaram a surgir naquela localidade um movimento que distorcia o evangelho, um movimento que diminuía Cristo, um movimento que colocava a supremacia de Cristo em discussão, colocava a suficiência de Cristo em discussão e exigiam acréscimos à fé como meio de salvação. E lentamente, ainda que de forma embrionária, esse movimento ele estava começando a atacar, a convencer algumas pessoas daquela região e daquela igreja local. E Paulo, acompanhado de Timóteo, responde nessa carta aos desafios dessa heresia, deste falso ensino que diminuía Cristo, que continham elementos do legalismo judeu e do misticismo pagão. E Paulo destaca nessa carta a pessoa, a supremacia, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ele exalta Cristo como a própria imagem de Deus. É nele que os crentes encontram gratuitamente tudo que pertence à salvação. É nele que são aperfeiçoados. É nele que reside toda a plenitude, todo o conhecimento. Em resumo, Paulo destaca para aquela igreja: Cristo é o Senhor. E a carta é composta de 4 capítulos. E como de costume em suas cartas, Paulo explica o evangelho, Paulo ele estabelece a doutrina, e ele faz isso nos capítulos 1 e no capítulo 2 da carta, e a partir do capítulo 3 ele começa a aplicar esse evangelho, ou seja, como viver, como colocar esse evangelho na prática. E Colossenses, como já disse aqui em uma ou duas mensagens, ele segue o padrão das epístolas, das cartas da época de Paulo, e também segue o modelo de outras epístolas paulinas. E essa carta, ela começa com uma saudação inicial. Paulo começa saudando a igreja. Essa carta tem uma ação de graça, tem uma oração, e essa carta tem um corpo, um desenvolvimento da carta, aquilo que Paulo deseja comunicar, e tem uma saudação final.
E na parte do desenvolvimento da carta, nós vamos ver alguns aspectos importantes que Paulo descreveu nessa carta. E dentro do desenvolvimento dela, é dentro desse desenvolvimento que ele vai falar sobre a supremacia de Cristo. Paulo, nesse desenvolvimento da carta, ele explica o seu trabalho pela igreja, a sua condição de ministro, e fala sobre o seu ministério em Jesus, que é o centro da sua pregação. E Paulo, ainda no desenvolvimento da carta, ele muda um pouco a sua atenção dele mesmo e do seu ministério para a relevância do ministério para os colossenses e para a ameaça do ensinamento que estavam enfrentando, como eu já disse. E em seguida, então, nesse desenvolvimento, como nós já vimos até aqui, ele começa uma série de advertências contra os falsos ensinos. E o problema das promessas vazias desses falsos ensinos. E a grande pergunta é, o que é esse falso ensino? O que é essa heresia? E ela vem composta de alguns, não exatamente isso, mas de alguns elementos do gnosticismo, que é uma teoria que sustenta um dualismo em relação ao espírito e à matéria, que possuem, e alguns ainda possuem um conhecimento elevado. É aquela ideia assim, de que não importa o que você faça no corpo, o que importa é a sua alma. Então você pode fazer o que você quiser, você pode viver uma vida libertina, porque não importa o seu corpo. Mas também existia um grupo que ensinava o legalismo, o cerimonialismo judaico, trazendo para o culto, e eu acho que isso só ficou lá em Colossenses, não existe no dia de hoje. Existia um grupo que trazia o sincretismo, o misticismo, uma forma distorcida de espiritualidade, e ali também tinha um ascetismo, que é a crença que nós podemos crescer espiritualmente simplesmente abstendo de algumas coisas e flagelando, mortificando o nosso corpo. E Paulo ele encoraja aqueles cristãos relativamente novos a continuarem na verdade de Cristo, os advertindo contra essas influências religiosas externas. E Paulo ensina como ter uma vida focada em Cristo e nas coisas que são do alto. E Paulo vai dizer para aqueles irmãos qual a maneira que eles devem viver a vida cristã, tendo uma vida centrada em Cristo e abandonando a sua antiga maneira de viver. Porque Paulo diz para ele, vocês morreram para o velho mundo e foram colocados no novo mundo. Agora são capazes de derrotar o pecado do velho mundo, de viver de acordo com o padrão de Cristo ressurreto na nova criação. E essa nova vida deve ser revestida de compaixão. Essa nova vida que vocês receberam deve ser revestida de bondade. Essa nova vida que vocês receberam deve ser revestida de humildade, de amor, de paz, de unidade, habitando nos corações de vocês a palavra de Cristo, e resumida por Paulo em tudo o que fazer e fazer em nome de Cristo. E Paulo ainda, quando nós vamos para o capítulo 3, o aspecto prático dessa carta, Paulo ainda fala sobre o novo homem em Cristo. As características de vida deste novo homem, dessa nova mulher que foram transformados por Cristo, que deveriam deixar a luz de Cristo reluzir em seus casamentos e famílias, bem como nos deveres sociais cristãos. Essa foi a mensagem que o Cipriano pregou domingo passado à noite. Como a gente viver no relacionamento familiar como uma nova vida em Cristo. Como a gente entende o nosso papel, você, esposa, maridos, filhos, nesse novo relacionamento, agora que você se despiu do velho homem e agora que você se vestiu do novo homem. E hoje pela manhã nós falamos sobre o capítulo 4, versos de 2 a 6, onde Paulo ele amplia o discurso sobre a maneira que o senhorio de Cristo tem que ser vivido na vida diária, centralizando o foco na oração e no testemunho cristão. E agora nós estamos caminhando para o encerramento dessa epístola. E Paulo conclui a sua carta à igreja de Colossos com saudações finais, e destacando os seus companheiros de jornada. E a grande pergunta é, o que a gente olhar para uma saudação final de uma carta, assim como a gente olhou para a introdução, que lições que nós podemos tirar de um encerramento de uma carta? Que lições nós podemos tirar disso? E é assim que nós vamos encerrar Colossenses, extraindo lições das saudações finais de Paulo. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses 4, versos de 7 a 18.
Colossenses 4, de 7 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. Bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-lo, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saudam os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre das minhas algemas. A graça seja com vocês. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor já fez até aqui nesse momento e agora na exposição da Tua palavra, Pai. Quebranta os nossos corações, ó Pai, e falha os nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele introduz essa sessão de encerramento da epístola mencionando um cristão chamado Tíquico, que irá até Colossos, que sairia lá de Roma, de onde ele está com Paulo, e iria até Colossos e daria informações sobre o apóstolo Paulo. Ele deveria informar a igreja a situação de Paulo na prisão e trazer informações dos irmãos para Paulo e fortalecer aqueles cristãos na fé. É interessante que quando nós falamos desse camarada chamado Tíquico, ele é um cristão da província da Ásia, ele é mencionado lá em Atos, capítulo 20, verso 4, no contexto da viagem de Paulo pela Macedônia e pela Grécia, e ele viaja antes para Troade, e ali ele espera a chegada do apóstolo Paulo. Atos 24 diz assim, ó, sendo acompanhado por Sópater, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Quantos nomes bonitos, né? Mas Tíquico está aqui dentro desse contexto que espera Paulo, o seu nome é mencionado lá em Atos. Paulo enviou Tíquico, para entregar e talvez para ler a sua epístola para os cristãos daquela cidade. Né? Efésios 6, 21. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Então, Tíquico, ele é enviado por Paulo para provavelmente enviar a carta a Éfeso, e Tíquico também seria o mensageiro que levaria a carta aos Colossenses, a carta aos crentes de Laodiceia, no 4,16 que nós lemos, e a carta a Filemão junto com Onésimo. Esse Tíquico, ele também foi enviado como mensageiro de Paulo, está lá em Creta, a Tito. Como mensageiro de Paulo, Paulo manda Tíquico como mensageiro a Tito, que está lá em Creta. Tito 3,12 diz assim, quando eu lhes enviar Artemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Eu estou descrevendo esses versos e passei propositadamente corrido aqui, porque aqui nós vemos um envolvimento de Paulo com Tíquico. E quando nós vemos o envolvimento de Paulo com Tíquico,
e outros que nós vamos falar aqui, nós vamos ver que Paulo tinha muitas pessoas que trabalhavam com ele. Homens e mulheres que trabalhavam com zelo e dedicação, mas que também tinham um caráter de um cristão autêntico. Olha o que Paulo menciona desse camarada. Ele é um irmão amado. Ele é um ministro fiel. Ele é um cooperador no serviço do Senhor. Ele era um consolador. Ele era um servo de Deus que tinha sua vida marcada por ser um homem amável, um homem prestativo, um servidor íntegro. Servia a Cristo, mas também servia aos seus irmãos. Foi enviado por Paulo para dar conhecimento da situação de Paulo, mas também para fortalecer o coração daqueles irmãos e encorajá-los na fé. Queridos, como nós precisamos de Tíquicos, vou colocar no plural, nas nossas igrejas no dia de hoje. Pessoas que receberiam uma carta e seriam descritos com essas qualidades. É um irmão amado, é um ministro fiel, é um cooperador no serviço do Senhor, é um consolador. Como nós precisamos de pessoas e de líderes da igreja que possuem essas características. Líderes que foram moldados pelo Evangelho. Líderes que experimentaram a mudança, a transformação de Deus em seu coração pelo Evangelho. E Tíquico, talvez pelas descrições aqui que nós lemos, nós podemos afirmar que ele é alguém que foi moldado pelo Evangelho. Como nós precisamos, queridos, de Tíquicos, de líderes que possuem essas qualidades. De líderes que realmente foram moldados pelo Evangelho. Eu já falei aqui para os nossos líderes e encontros de líderes que liderança não é o local para procurar a sua identidade. Liderança não é local para você procurar a sua segurança interior. É o Evangelho que tem que moldar o nosso coração. O Evangelho deve ser onde nós construímos a nossa identidade. A lente para olhar e entender tudo o que lidamos na igreja e na liderança do ministério da igreja. É Ele quem tem que nos oferecer orientação sobre como devemos fazer tudo aquilo que como líderes na igreja fomos chamados para fazer. A liderança no reino de Deus é a expressão da vida de Jesus em nós. E ela se manifesta de tal maneira que outros olham para nós e desejam nos seguir. E a ponto de dizer, é um irmão amado. É um ministro fiel. É um cooperador no serviço cristão. É um consolador na fé. Como nós precisamos de pessoas assim, queridos, na igreja. Como o Evangelho precisa nos moldar para que nós sejamos pessoas que tenhamos essas características. Pessoas que veem a mudança que Cristo está produzindo em nós. E isso se manifesta de tal maneira que as pessoas olham para nós e dizem, eu quero também ser assim. Se Paulo descrevesse Tíquico aqui ao inverso, ele é um irmão não muito amado. Ele é um ministro infiel. Ele não é um cooperador no serviço do Senhor. Ele cria intrigas. E ele não é uma fonte de consolo. Ele não é um consolador. Que tipo de líder ele seria? E que pessoas queriam seguir esse líder? Agora, quando Paulo coloca no coração, descreve aqui o coração de Tíquico, essa mudança que o Evangelho causou na vida dele, é isso que realmente olha e fala, eu quero ser um Tíquico. Eu quero que Deus, ao sondar meu coração, olhe e fale, é um ministro fiel. É um cooperador. É alguém que zela. É alguém que está envolvido com a obra. É alguém que, como nós falamos de manhã, possui intimidade com o Senhor. É um líder que o Senhor é prioridade do seu coração. O Senhor está acima de tudo. É um líder que tem essa transformação porque ele desfruta de uma intimidade profunda com o Senhor. É um líder que é um ministro fiel, um irmão amado, cooperador no serviço do Senhor, um consolador porque o seu caráter foi transformado. Querido, eu quero dizer para você, e isso serve para mim, que um servo de Deus, um líder, ele não nasce pronto. Ele é moldado, ele é forjado, ele é construído, ele é preparado pelo Senhor. E nós precisamos que o Senhor continue transformando os nossos corações, para que os valores do reino sejam construídos em nossas mentes e em nossos corações.
A nossa tendência natural como líder não é servir, não é possuir essas características. Ao contrário, é até mesmo fugir de Deus e da tarefa que Ele espera que nós desempenhamos. Mas aqui, Tíquico não. Sendo um pecador como eu e você, ele era um irmão amado. Ele era um ministro fiel. Ele era um cooperador. Ele era um consolador. Ele era alguém que desfrutava disso porque ele tinha intimidade com o Senhor, mas porque ele tinha um caráter transformado. O caráter é quem nós somos por dentro. Eu gosto, já disse aqui, que alguém já disse que caráter pode ser definido quem você é quando ninguém está te olhando. Isso é caráter. Uma das crises que nós vivemos hoje de liderança, e a maior crise da liderança, é a crise de caráter. Alguém que não foi transformado. Alguém que não foi moldado. E quando Paulo olha para os seus companheiros, ali em Roma, preso, finalizando uma carta, ele fala, eu tenho um cara. Eu tenho um cooperador, que é um ministro fiel, que é amado. Que o Evangelho transformou seu coração. Que possui intimidade com o Senhor e que tem um caráter transformado. Tíquico era alguém de confiança de Paulo. Um companheiro no serviço do Senhor. Um encorajador na fé. Eu quero me dirigir a você cristão, mas também a mim e vocês líderes na igreja de Cristo Jesus, e fazer algumas perguntas para a nossa reflexão, porque a gente precisa pensar como está o meu e o seu caminhar com Cristo Jesus. A sua liderança, a minha liderança é moldada pelo Evangelho. O seu caráter, quem você é quando ninguém está te vendo, está sendo transformado. Você é alguém comprometido com questões espirituais. Esse era Tíquico. Um irmão amado. Um ministro fiel. Um cooperador no serviço do Senhor. Alguém que iria fortalecer o coração daquela igreja. Quero fazer um exercício, obviamente eu não quero fazer uma inferência aqui no texto, mas eu queria fazer um exercício. Porque Paulo está escrevendo aqui inspirado por Deus. E se hoje a gente tivesse que receber, não vamos receber isso, tá? Por isso que eu falei que é um exercício, uma carta do próprio Senhor que descrevesse as nossas qualidades. Deus inspirando alguém, isso não existe, por isso que eu falei que é um exercício, mas Deus iluminando alguém, ou a igreja falando de você como um servo do Senhor, como a igreja iria ver você? Eu não estou falando como você se vê, eu estou falando como a igreja iria ver você. Como um líder na igreja iria falar sobre você. Como o próprio Deus, ao examinar o nosso coração, falaria sobre você. Quais seriam as virtudes que ele encontraria em você? Quais seriam as qualidades que ele encontraria em você? Mas quais seriam as faltas dessas virtudes que ele encontraria em você? Quais seriam as faltas dessas qualidades que ele encontraria em você? Então Tíquico vai ser enviado para Colosso, porque ele é um irmão amado, ele é um cooperador fiel, para fortalecer o coração daqueles irmãos, para falar sobre a situação de Paulo, mas ele não vai sozinho. Ele vai com alguém chamado Onésimo. Fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Tíquico não vai para Colosso sozinho, ele vai com Onésimo. E Paulo diz também aqui que Onésimo era um de vocês. Isso significa então que Onésimo provavelmente era procedente de Colosso. E voltando para sua cidade, ele tinha a missão de, junto com Tíquico, juntos ali contar aos irmãos tudo o que tem acontecido com Paulo. Mas Onésimo também é descrito com algumas características. E Onésimo, Paulo diz assim, ele irá com Onésimo, Tíquico irá com Onésimo, fiel e amado irmão. Se você conhece a história bíblica, já estudou, você vai lembrar que Onésimo é aquele escravo de Filemão que antes da sua conversão havia fugido da casa do seu senhor
e ido até Roma, mas que teve a sua vida mudada após um encontro com Cristo, e agora ele era um colaborador de Paulo no serviço ministerial. Por isso que Paulo escreve aquela carta a Filemão, dizendo para recebê-lo. E Paulo estava mandando de volta ao seu Senhor, como agora um irmão amado, como um fiel. Eu não vou tratar aqui o que Paulo fala em Filemão, porque não é essa a proposta, mas aqui em Colossenses, Paulo diz assim, ele é fiel e ele é um amado irmão. Ele está indo de volta para a região ali, com essa recomendação do apóstolo Paulo, fiel e amado irmão. E Paulo ele continua as suas saudações, e agora ele vai falar de 3 irmãos de origem judaica, que estavam com ele ali na prisão: Aristarco, Marcos e Jesus o Justo. Aristarco, ele era de Tessalônica, nós já lemos sobre eles aqui em Atos 24, quando nós falamos de Tíquico. Ele era companheiro da prisão e de trabalhos com Paulo. Aristarco estava com Paulo na viagem até Roma. Aristarco passou com Paulo pelas tempestades. Aristarco passou com Paulo em naufrágios. Ele é companheiro de prisão. Paulo não descreve grandes coisas sobre ele aqui. Diz que ele é companheiro e envia-lhe saudações, mas ele está ali junto com Paulo. Não só na prisão, mas em todo o processo para chegar até a prisão. E se você conhece a história, você sabe que Paulo não chegou até Roma de jatinho na classe executiva. Até porque não tinha isso naquela época. Ele foi num navio de pessoas que não seguiram a sua orientação, porque ele era um prisioneiro. E ele enfrentou uma grande tempestade, um grande naufrágio, e ele quase perdeu a sua vida ali, mas era da vontade de Deus que ele chegasse em Roma, e ele vai dizer isso, e Deus então preserva a vida dele. Mas quem está ali com Paulo? Aristarco. Companheiro. Não é aquele camarada que olha e fala, Paulo, você foi longe demais com esse evangelho. Paulo, você está ficando louco. Paulo, quando você apelou para Roma, você não teve juízo. Estou deixando você aqui sozinho, porque eu vou seguir minha vida. Não, ele era um companheiro. Companheiro de prisão. Estava lá com Paulo. Mas Paulo também vai falar de outro camarada, Marcos, primo de Barnabé. E ele diz assim, Marcos, primo de Barnabé, vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-lo, manda ele embora? Não, recebam. Se você lembra da história de Marcos, primo de Barnabé, você vai ver que ele, em uma determinada viagem missionária, ele havia sido auxiliar de Paulo e Barnabé, e ele, diante da dificuldade, ele abandona os dois e ele volta para casa. E diante de uma outra viagem, Barnabé quer levar outra vez e Paulo diz que não vai com aquele camarada de jeito nenhum. E há um conflito entre Paulo e Barnabé e cada um vai por um caminho ali. Mas nós vemos aqui, nós vemos em outro texto, que eu não me lembro agora se é Timóteo ou Tito, que fala que Marcos era útil no reino. Há uma reconciliação entre ele. Por isso Paulo olha aqui e fala, receba Marcos. Receba Marcos quando ele chegar aí. Porque ele foi aquele camarada assim, que abandonou no meio do caminho. Obviamente, não sei se é isso que ele está dizendo, mas eu estou contando a história. Ele foi sim aquele camarada que abandonou no meio do caminho. Mas ele tem sido um companheiro também. Receba ele, porque eu já dei instruções para vocês sobre ele. Jesus, chamado Justo, é alguém que nós temos pouca informação, mas que deixa o judaísmo e se converte ao cristianismo e se torna um dos colaboradores da obra missionária. Eram 3 cristãos fiéis que serviam ao Senhor. Eram 3 pessoas que deixaram o judaísmo, mas que se converteram ao Senhor. Pessoas de grande ajuda no ministério de Paulo, que eram companheiros, que eram amigos, que eram consolador, que eram fonte de ânimo. Eram pessoas que ajudavam a aliviar o sofrimento de Paulo na prisão. E Paulo agora ele vai mencionar ainda o nome de alguns outros irmãos que estavam ali com ele na prisão. E Paulo vai falar de Epáfras. E quando Paulo fala de Epáfras, ele diz assim, é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes
em toda a vontade de Deus. Dele eu dou testemunho que ele se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Epáfras, nós já falamos aqui, ele foi o fundador daquela igreja. Talvez, possivelmente, ele também possa ter fundado as igrejas de Laodiceia e Herápolis, que eram ali perto. A gente falou isso na introdução da série. E ele viaja de Colosso para estar com Paulo em Roma. E ele conta para Paulo, como eu disse no começo, as virtudes daquela igreja, mas os problemas. Pede conselho, pede orientação de como lidar com aquilo. Mas o que Paulo vê em Epáfras é que Epáfras é alguém incansável pelas suas orações. É alguém que ora pedindo para que eles continuem firmes e confiantes em toda a vontade de Deus. Ele é alguém que tem trabalhado pelos irmãos daquela igreja. Nós falamos hoje pela manhã sobre a importância da oração e do testemunho cristão. E Epáfras é um exemplo de alguém de oração que dá bom testemunho. E eu falei de uma frase do Tim Keller que eu quero repetir, que diz: orar é o caminho para experimentar a confiança poderosa de que Deus cuida bem da nossa vida, de que as coisas ruins serão para o bem, de que as boas não podem ser tiradas, de que as melhores ainda estão por vir. Epáfras é esse camarada que desfruta de uma intimidade com o Senhor em oração. Mas também há mais alguém, Lucas, o médico amado. Lucas é aquele gentil convertido, aquele médico, historiador e missionário, aquele que escreve o livro de Atos, o evangelho que leva o seu nome, alguém que permaneceu ao lado de Paulo, alguém que foi junto com Paulo para Roma, alguém que passou pelas tempestades, pelo naufrágio e chegou em Paulo com Roma, companheiro, médico amado. E Demas, junto com Lucas, também envia saudação. Mas eu quero que você vá comigo, para 2 Timóteo 4,10. Demas, nesse momento, estava ali com Paulo, enviando saudação. Mas, alguns anos depois, olha o que Paulo escrevendo ao Timóteo diz sobre Demas. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. 2 Timóteo 4,10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Aquele que aqui envia saudação, como é um companheiro, foi alguém que abandonou Paulo, apostatou da fé. Havia gente também com Paulo que não era tão comprometida assim. Alguém que amou o mundo, alguém que se perdeu, alguém que não era talvez convertido, que não tinha entregue sua vida totalmente a Cristo. Também estava lá com Paulo. Tinha gente fiel, tinha gente amada, tinha gente boa, mas tinha gente que também não estava com o coração comprometido com o que estava acontecendo. E amando esse mundo, abandonou. Quantas pessoas chegam até mesmo a uma liderança na igreja? Quantas pessoas exercem um voluntariado na igreja, exercem um cargo de responsabilidade da igreja, mas amando esse mundo, abandona. E foi assim que com companheiros de Paulo também aconteceu. Alguém que não soube lidar. Não é fácil você estar com alguém que está preso. Não é fácil estar com alguém que está comprometido com o Evangelho. Não é fácil estar com alguém comprometido com a palavra. Não é fácil ser moldado pelo Evangelho. Não é fácil ter o caráter transformado. Não é fácil ter a vida moldada, porque vai resultar em abrir mão de algumas coisas. E alguns não querem. E alguns amando esse mundo, abandonam o barco. E aí Paulo continua e diz assim: saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa.
Paulo ele sauda a igreja de Laodiceia e menciona uma mulher, essa mulher chamada Ninfa, em que a igreja se reunia em sua casa. Nós precisamos nos lembrar aqui que isso não é um pequeno grupo, não é nada extraordinário, porque naquele tempo ainda não existia o templo onde os cristãos se reuniam para adorar a Deus. E de modo geral, as igrejas se reuniam nos lares, para os cultos e para o ensino da palavra. Mas essa mulher aqui é mencionada como alguém que abre as portas da sua casa. Alguns estudiosos vão dizer que é possível que Ninfa tenha sido uma senhora rica, que tinha uma grande residência, onde os cristãos de Laodiceia se reuniam ali. É alguém que colocou o seu lar, abriu a sua casa a serviço do reino de Deus. Eu me lembro quando minha mãe se converteu, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, e que a gente estava numa igreja que era um ponto de pregação, que estava começando. E quantas garagens de casas de vizinhos nós passamos nesse período de Ninfa. Pessoas que abriram a sua casa para que o evangelho fosse pregado. Pessoas que abriam a garagem da sua casa para que ali tivesse pregado o evangelho. Aqui, obviamente, era a igreja reunida. E aí, no verso 16, eu falei 16 anterior, ou 15, né? Agora o 16. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam com que seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Paulo ele recomenda a leitura dessa carta na igreja de Colossos. Era um hábito, uma vez que Paulo não podia estar presente, ele envia a carta que era lida diante da igreja em voz alta, com a autoridade de um apóstolo. Mas ele diz, não seja lida somente em Colossos, mas também em Laodiceia, e vice-versa. Que vocês também leiam a carta de Laodiceia. E aí você vai falar, qual carta é essa? Tem várias teorias e eu não quero entrar aqui, a gente pode falar isso em outro momento. Mas é que não é o texto que nós temos aqui. Que carta é essa? Mas leiam lá, e pegam a deles e leiam entre vocês. E digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Paulo ele exorta um jovem chamado Arquipo, que talvez ele fosse, alguns vão dizer que ele fosse pastor, e esse nome, vai comigo lá para Filemão. A gente precisa fazer o paralelo entre Colossenses e Filemão, porque são as duas cartas que estão sendo enviadas no mesmo período pelas mesmas pessoas. E olha o que diz Filemão 2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Né? Paulo ele escreve para alguém vocacionado para o ministério, que estava talvez negligenciando o seu chamado, os propósitos de Deus para o seu servo. E aqui Arquipo precisava ser encorajado. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Queridos, quando nós recebemos um chamado, uma vocação do Senhor, nós temos no nosso coração uma percepção clara e inequívoca da mão de Deus agindo na vida daquele que Ele chamou, para uma nítida contribuição ou cargo naquilo que Deus está colocando, mesmo que talvez ainda não esteja tão claro. E ter a percepção do chamado de Deus nos ajuda a perseverar. Ter a percepção de que nós estamos cuidando e cumprir o ministério que Deus nos chamou, nos ajuda a perseverar. Porque diante de algumas responsabilidades que nós assumimos, muitas vezes diante da nossa inexperiência, da nossa limitação, da nossa incapacidade, diante do contexto, talvez a gente não consiga, tenha medo. Mas quando nós entendemos que Deus está nos chamando para alguma coisa, nós temos uma forte convicção de que nós não podemos fazer outra coisa a não ser aquilo que Deus está nos chamando. Há uma chama que arde dentro do coração, há uma inclinação, há uma atração por aquilo que nós não podemos humanamente explicar, mas que Deus está colocando dentro de nós.
É algo que vem do alto, não de dentro, que vem de Deus, não de homens. E não tem como fugir disso. Então Paulo olha para ele, olha para aquela igreja escrevendo e digam, vai lá dizer para Arquipo, vai lá até ele e diz assim, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Se você fosse um Tíquico, se você fosse um Onésimo, encarregado de enviar uma carta, e com essa carta tivesse dizendo assim, chega até alguém que é um vocacionado, e que talvez está em crise com isso, diga para ele, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Tenha convicção, tenha clareza, permita que arda no seu coração, para que você continue comprometido. Arquipo precisava ser encorajado. E talvez você, que Deus tem chamado para a sua obra, também essa noite precisa ser encorajado. Queridos, eu vou falar aqui em dois aspectos ministeriais. Aquele no serviço da igreja, onde a gente está no dia a dia, dividindo as nossas rotinas, mas como discípulo de Jesus, comprometido, servindo a igreja, servindo os nossos irmãos, mas há aquelas pessoas específicas que Deus chama, que Deus vocaciona, e que Deus fala, para tudo, vai para um seminário, vai estudar, dedica a sua vida. E a igreja precisa cuidar desses camaradas, queridos. Pessoas que ainda nos dias de hoje, no meio de dar um Google, vem uma pregação fácil ali, ainda esmeram tempo em entender a palavra, em se debruçar na palavra. Essas pessoas precisam ser encorajadas. Pessoas em um mundo que um curso online é muito fácil, mas decidem separar um tempo, se deslocar até um lugar, dedicar a sua vida àquilo, essas pessoas precisam ser encorajadas. Alguns dizem que nós vivemos em nosso tempo uma crise vocacional. Uma crise onde as pessoas talvez não abram mais o seu coração para o ministério, mas talvez eu enxergo e eu entendo esses estudos, mas talvez eu olho para a realidade daquilo que nós temos vivido como igreja hoje, e a gente não olha e fala assim, precisa ter um preço, precisa ter um acompanhamento, precisa ter um pastoreio, precisa ter um discipulado, para que essa pessoa seja encorajada. Não é só mandar alguém para o seminário e pagar uma faculdade. Não é só isso. É entender o que Deus quer através da vida dele. E ali, quando Paulo envia essa carta, ele fala, tem um jovem, tem um Arquipo ali que precisa cumprir o ministério que Deus deu para ele. Querido, eu quero perguntar para você nessa noite de forma muito clara, qual é o ministério que Deus tem dado para você? Qual é o desafio que queima dentro do seu coração e você fala, eu preciso me dedicar a isso porque é isso que Deus quer de mim? Paulo ele menciona aqui nessa carta uma série de nomes. Tíquico, um trabalhador de confiança. Um companheiro no serviço do Senhor, um encorajador na fé. Onésimo, um irmão querido, de muita confiança. Aristarco, companheiro de Paulo na prisão. Marcos, primo de Barnabé, alguém que se reconciliou com Paulo e agora também resgatou a sua boa reputação diante da igreja. Jesus, aquele que é chamado justo, um colaborador da obra missionária. Epáfras, um guerreiro, um homem de oração, um trabalhador do reino. Lucas, um bom amigo, um companheiro de todas as horas. Demas, alguém que abandonou a vida cristã, alguém que abandonou a Paulo. Ninfa, a crente que colocou o seu lar a serviço do reino de Deus. Arquipo, chamado para cumprir a missão que recebeu do Senhor. Queridos, eu penso que a maioria dessas pessoas são crentes como eu e você, que não seriam mencionados se não estivessem comprometidos totalmente com o reino de Deus. São pessoas que foram mencionadas por Paulo, inspirado por Deus, porque não era crente que aparecia de vez em quando na igreja, para bater o ponto no reino de Deus. Eram crentes comprometidos com o reino.
Alguém que não se limita aos encontros eventuais da igreja. É alguém que vive como um servo de Deus. Será que se o nosso nome fosse mencionado, nós estaríamos enquadrados em algumas dessas características? Irmão X, irmã Y, uma pessoa de oração. Irmão X, irmã Y, alguém de confiança. Uma pessoa que prepara uma excelente aula na EBD. Irmão X, irmã Y, alguém comprometido em ser um missionário. Irmão X, irmã Y, alguém que ouve a voz de Deus. Irmão X, irmã Y, alguém que pratica o que escutou do Senhor na segunda-feira. Enfim, no decorrer da semana, sai daqui praticando. Irmão X, irmão Y, um trabalhador de confiança. Um irmão querido, um companheiro. Um guerreiro, um homem de oração. Um amigo, um companheiro. Alguém que não mede esforços para abrir a porta das suas casas, para receber pessoas, para cuidar de pessoas. Um arquipo, alguém chamado para cumprir uma missão e sabe o que Deus tem chamando e tem que se entregar ao Senhor. A carta termina no verso 18, dizendo assim: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Paulo, possivelmente, ele não escreveu essa carta, ele ditou essa carta. E é quase certo aí que ele tenha ditado para Timóteo, como nós lemos no começo. E para autenticar o que ele estava registrando, ele assinava. Para evitar até fraudes, porque já acontecia fraude naquele período, e ele assinava a carta. E Paulo, preso, pede para que eles orem por ele, que eles lembrassem das suas algemas, que são marcas, evidências do seu amor a Cristo. E ele termina dizendo assim: a graça seja com vocês. Queridos, eu quero caminhar para a conclusão, porque nós já falamos isso aqui alguns domingos, que a grande mensagem de Colossenses é a centralidade de Jesus Cristo em todas as áreas da vida humana. Nós vimos hoje o exemplo de homens e mulheres que viveram essa centralidade. Homens e mulheres que se entregaram ao serviço do reino. Homens e mulheres que se dedicaram a servir a Deus, a sua igreja. Nós vimos nessa carta que é somente em Jesus que nós somos salvos. Somente nele que nós somos santificados. É na cruz de Cristo que nós precisamos mortificar a velha natureza e nos revestirmos da nova. E a minha pergunta para você é encerrar Colossenses. Você já experimentou esse amor reconciliador de Jesus? Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador. Você já entendeu a mensagem do Evangelho? Já disse sim, eu creio nessa mensagem? Você já experimentou o poder transformador desse Evangelho? E eu repito uma pergunta que eu fiz em uma das mensagens aqui. Se você tivesse que responder uma pergunta: onde o Senhor Jesus está na sua vida? Qual o papel que Ele ocupa na sua vida? Qual seria a sua resposta? Ele é o Senhor da sua história. Você o ama, você o adora, você deseja servi-lo. Essa é a grande mensagem de Colossenses, queridos. Cristo é o centro. Diante dos falsos ensinos, Cristo é o centro. Como viver a vida cotidiana, a vida rotineira, tendo Cristo como centro. Como viver a vida eclesiástica, tendo Cristo como centro. Como ser um cooperador fiel e amado no reino de Deus, tendo Cristo como centro. Como abrir a garagem da minha porta para que as pessoas façam trabalhos evangelísticos ali, tendo Cristo como centro. Como cuidar daqueles que chegam na igreja e se envolver com pessoas que talvez vão passar, não vão ficar, vão até nos ferir, tendo Cristo como centro.
Como estender a mão sem saber o que nós vamos receber lá na frente, tendo Cristo como centro. Mas como receber uma nova vida? Como se despir da sujeira do nosso coração? Como agora ser transformado por Cristo Jesus e desfrutar de uma vida nova, de uma vida transformada por Jesus, tendo Cristo como centro. Aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Aquele que perdoa os nossos pecados. E aquele que quer colocar a história dele na minha e na sua história. Aquele que olha para mim e para você e fala assim, acabou de ser o protagonista da sua vida. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero, a partir de agora, ser o centro da sua vida. Como deixar aquela área que você particionou do seu coração e ninguém tem acesso? A igreja não tem acesso, o pastor não tem acesso, a palavra não tem acesso, Jesus não tem acesso. Como parar de particionar e ter agora Cristo como centro, entregando tudo diante dele? Vida cristã, querido, não dá para ter vida dividida. Eu entrego aqui, mas eu não entrego ali, porque a gente está lidando com aquele que sabe todas as coisas. O que a gente precisa é se prostrar e dizer, Senhor, seja o centro. Somente a salvação dos pecados, a libertação dos poderes das trevas, nós só podemos encontrar em Cristo Jesus, queridos. Cristo é o Senhor, e Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Em Cristo nós lemos, vamos cantar aqui, se a equipe quiser subir, e que em Cristo todas as coisas foram criadas, foram formadas, e tudo encontra propósito nele, e por isso nós precisamos nos dobrar diante dele. Jesus é o plano perfeito de Deus, querido. E foi do agrado e da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E através da sua morte e ressurreição trouxesse redenção ao homem, reconciliando todas as coisas, inclusive reconciliando o relacionamento do homem com Deus, com o próximo, com o meio que ele vive. Como viver essa nova realidade, dessa nova vida em Cristo Jesus, tendo Cristo como centro. Como ser um marido diferente, tendo Cristo como centro. Como ser uma esposa diferente, como nós falamos aqui, o Cipriano falou domingo passado, tendo Cristo como centro, sendo justificado, agora a vida é nova, agora tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás, a gente recebe uma nova natureza, e nessa nova natureza tem um centro, e o centro é Cristo Jesus. Não dá, querido, não dá para querer dizer que Jesus é o centro, quando a gente quer ser o centro. A gente pode até dizer, mas ele não é o centro. Não dá para querer viver esse evangelho que Paulo descreve aqui em Colossenses. Que Cristo tem a supremacia, que Cristo tem a primazia. Querendo ser o dono do meu coração. Querendo continuar a viver da maneira que eu sempre vivi. Eu quero te convidar nessa noite, querido. Eu quero encerrar essa série te convidando a se render a Cristo Jesus. Se você já entendeu o Evangelho, eu quero te convidar a encerrar essa série dizendo assim, eu quero receber uma carta. E nessa carta está escrito ministro fiel, cooperador, amigo, alguém zeloso, que cuida dos corações. Porque eu entendi que Cristo é o centro. Eu entendi o papel do marido, eu entendi o papel da esposa, eu entendi o papel do chefe, eu entendi o papel do funcionário. Porque Cristo é o centro. Eu entendi a minha vocação. Eu entendi o que eu tenho feito com a minha vida diferente daquilo que Deus pediu e tem dito para mim fazer. Porque eu tirei Cristo do centro, mas eu quero nessa noite que Cristo seja o centro.
Nós vamos louvar o Senhor. E eu queria que, enquanto nós estivermos louvando, depois eu vou orar no final, mas que você fizesse dessa canção um momento de oração. Dizendo: Senhor, o Senhor é superior na criação. O Senhor é superior na redenção. E nessa noite eu quero que o Senhor seja superior na minha vida. Louve ao Senhor e faça dessa canção, e depois nós vamos orar junto aqui, um momento de entrega ao Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta
entendeu que já não há mais nada que a Ele não pertence. E a minha pergunta para você, querido, é se você já se rendeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode dizer com alegria que o meu velho homem morreu porque um dia eu entendi a mensagem do Evangelho. Eu entendi que Deus, sendo Deus, assumiu uma forma humana, vivendo entre nós, morreu a morte de cruz, e morreu a morte de cruz para me reconciliar com Deus, e que agora Ele torna a minha vida, o meu pecado, perdoado. Eu não tenho mais culpa, eu estou livre de culpa. Você já entendeu essa mensagem? Você já disse sim, eu creio em Cristo Jesus, eu me dobro em Cristo Jesus como o Senhor e meu Salvador. E se você já entendeu essa mensagem, eu quero convidar você, Igreja Batista de Calcaia do Alto, a ter Jesus como centro da sua vida. Eu quero convidar você a sair dizendo que eu quero ter todas as áreas da minha vida rendida ao Senhor. Eu quero ser um servo do Senhor aqui na igreja, mas eu quero ser um servo do Senhor fora da igreja, porque já não há mais nada que a Ele não pertence, e eu pertenço a Ele. Eu quero viver para a glória dEle. Você deseja viver dessa forma, querido? Eu queria que você aí no seu lugar, que você tivesse, na sua oração, você dissesse: sim, Senhor, eu quero viver dessa forma. Sim, Senhor, eu quero viver como se já não há mais nada que a Ti não pertence, e eu quero refletir a Sua glória por onde o Senhor me enviar. E se você ainda não disse sim a Jesus, eu quero convidar você aí onde você está, no seu lugar, dizer: sim, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de perdão de pecados, e eu reconheço que é somente nele que eu encontro perdão de pecados. Eu convido você a dizer sim para Jesus, e sair daqui dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado pela transformação que há em Cristo Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, Pai, Tua palavra pregada, Tua palavra meditada, Tua palavra lida, a Tua palavra cantada, ó Pai. Eu sei que o Teu Espírito Santo, ó Pai, sonda os nossos corações, e é aquele que nesse momento, ó Pai, está sondando a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui, ó Deus, e aplicando essa palavra em nós, ó Pai. Ó Pai, e para aqueles que talvez nunca renderam a sua vida a Cristo Jesus, e nessa noite estão dizendo: sim, eu aceito Cristo Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Ó Pai, que nós pedimos, ó Deus, que seja um entendimento verdadeiro. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há salvação se não for por meio do Senhor que morreu por nós. Que o Senhor, em amor a nós, entregou o Seu Filho para morrer por nós. Ele disse: sim, eu creio nessa mensagem, ó Pai. Ó Pai, mas para aqueles que já disseram sim, que nessa noite a gente possa sair dizendo: Pai, nós queremos que Cristo seja o Senhor. Nós queremos viver essa vida, essa nova vida, e deixar na cruz de fato o velho homem, se revestir desse novo homem e permitir que a cada dia o Senhor nos transforme à imagem de Cristo Jesus, para que vivamos para a Sua glória, sendo sal e luz nesse mundo que o Senhor nos enviou, para que outras pessoas conheçam Cristo Jesus. Pai, que não seja terminar esse texto, seja para nós mais algo que nós fizemos como um protocolo da igreja, Pai, mas que ao olhar para a Tua palavra, a gente diga: nós queremos ser uma igreja onde Cristo é o centro. Nos abençoe, ó Pai, nos guarde e nos transforme. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.